Fala pessoal do sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Então estou aqui no Colégio Gálatas trazendo essa aula muito legal para vocês. Então sejam bem-vindos. Estou aqui com meu amigo Rafael, dá um joinha, tamo junto. E aqui, cara, a gente vai estar estudando hoje sobre sistemas imunitários e vacinação, tá bom? Que é a unidade 6 e o tema 1, tá bom? Beleza, o que seriam as vacinações e o sistema imunitário? É um processo no qual a gente entende hoje que isso é necessário para a saúde, para que a gente consiga viver bem. Beleza, a gente está em meio a uma pandemia, se tivesse uma vacina, já estaria de boa, a gente já estaria aqui, a gente podia sair, a gente podia ir pra praia, podia puxar. Por enquanto a gente não faz, e quem faz isso é meio complicado, né? Porque coloca a sua vida e a vida de outro em risco. Então por isso é importante essas vacinações. Então eu estava conversando de como um contexto histórico, de como isso surgiu. Então, na época da varíola, tava muita gente. Para quem não sabe o que é a varíola, causava isso daqui, ó. Bom? Então, era a parada que estava acontecendo direto, as pessoas estavam sendo infectadas. E um médico começou a tentar resolver esse problema. Como que ele fez? Tinha uma moça que já estava sendo curada da varíola, já estava melhorando. E aí tinha um garoto que realmente estava começando a ter os sintomas. O que ele fez? Ele pegou o pus dessa moça que pegou a varíola bovina, então ela rodeava as vacas, então ele pegou o pus dela e injetou no garoto. O garoto, de início, ele ficou doente, mas depois disso, ele percebeu que ele ficou imune à doença. Então ele ficou curado, nem curado, né? Ele não pegou, nem chegou a pegar a doença. Ele chegou a manifestar os sintomas mais fracos, mas depois ele ficou o quê? Bem, e não pegou a fase grave. E isso é o quê? Mostra o contraste de um garoto que foi vacinado contra a varíola de um garoto que não foi. E aí, cara, isso aqui mostra realmente a diferença e a importância da vacinação. A foto foi tirada em 1901. Parece que tem muito tempo, cara, mas 1901 foi bem recente, tá bom? Mas antes disso não tinha muita coisa. Outra imagem não apareceu aqui. Mas vamos lá. Isso aqui é em relação... Deixa eu ver se bugou aqui. Não carregou a imagem. Mas enfim, vou falar para vocês. O sistema imunitário é o que permitiu que o corpo reconhecesse aquele pequenininho, aquela pontinha de doença, que ele ficou, eu entendi que aquilo ali é, e eu vou aprender formas de combater. Isso é o sistema imune, tá bom? Então, ele reconhece substâncias estranhas, que são chamadas de antígenos, e esses antígenos que realmente vão causar o mal, ele consegue pegar aquilo ali, mostra para o sistema imune, e o sistema imune começa a combater essas infecções. Não pegou mesmo. Deixa eu ver se pegou aqui. Tá bom. Ficou fora de ordem. Beleza, vou mostrar para vocês como é que funciona. Isso aqui, por exemplo, é um anticorpo. É aquilo que o corpo produz. Então tem um antígeno que essa parte aqui, é a parte que realmente vai causar mal no corpo humano. Ele reconhece. Na verdade, até não é necessariamente o vírus, mas é uma parte de um vírus, uma parte de uma bactéria. E ele reconhece esse pedaço aqui. E existem diversos tipos de antígenos, entendeu? E aí, para cada antígeno, existe um anticorpo. Beleza? E esse anticorpo aqui, ele tem esse formato, não desse bonitinho, mas possui essa carinha aqui. E aí ele consegue, fincar, aí se junta aqui. Isso que conectou, ele vai ativar em uma outra célula e vai ativar todo o sistema de defesa do sistema imune. Então ele vai saber para cada antígeno como ele deve bater. Então, por exemplo, ele tem a arma A, a arma B, a arma C. Então, pro antígeno A, eu vou usar o quê? A arma A. Eu vou usar, vamos dizer que eu venho um antígeno B aqui em outro. Então vou usar o que? O antígeno B. Vamos dizer, existe até mesmo um sistema imune adaptativo que apareça. Então aparece o sistema imune Z. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele consegue gerar uma variabilidade genética a tal ponto que vai aparecer o antígeno Z. Então ele vai produzir o quê?
O antígeno não, vai produzir o anticorpo Z, que vai conseguir combater. Então, assim que vai funcionando a defesa do organismo humano. E na vacina, como é que funciona? Você não apresenta o vírus todo. Você apresenta o quê? Apenas o antígeno, que é uma parte dele que você vai estar ensinando para o corpo a como resolver esse problema. Tá bom? Você mostra um pedacinho dele que vai ser suficiente o corpo a entender que, opa, aquilo ali é o que eu tenho que combater, para qual arma que eu tenho que usar. Isso que aconteceu lá na varíola. O que aconteceu lá na varíola? Ele pegou o pus. O pus era uma parte da doença, entendeu? Por que é o pus? O pus, tem a bactéria, o vírus está aqui. Então, o sistema humano de defesa, ele começa a juntar várias células para cá. E isso ele vai atacando essa substância, essa bactéria, esse ser estranho. E nisso que ele ataca, ele acaba o quê? Eles acabam morrendo. E nisso que acabam morrendo, eles promovem o quê? O seu líquido dentro das células é jogado para fora. E isso se chama o quê? O pus. Então, se tem pus, é por quê? Porque aqui já chegou esse não combatia, esse não combatia, esse não combatia, esse não combatia, mas esse aqui combatia. E esse aqui conseguiu sobreviver, e aqui ele está vivo. E o que aconteceu? Quando ele extraiu o pus daquela mulher e botou no garoto, ele pegou o quê? Essas partes de células mortas aqui, junto que tinha um antígeno também, porque tinha vírus, mas também pegou essa parte de defesa do corpo. Então, ele pegou um pedacinho do vírus, com um pedacinho do anticorpo que aquela mulher já tinha e colocou nele. Então, o corpo dele pegou, aprendeu como combater e ficou o quê? Imune à doença. E esse é o princípio da vacina, é o princípio dos soros que a gente vai ver mais para frente. Então, esse é assim que a gente funciona o sistema imune, que eu acabei de falar. Existem também os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são as células de defesa do corpo, porque existe o glóbulo vermelho, que é o do sangue, e existe os glóbulos brancos, que é o quê? É aquela que vai fazer a parte de defesa, que pode ser também chamados de leucócitos. Como você vai fazer o exame de sangue, tem tudo isso, tudo muito bonitinho descrito ali para você. E eles vão produzir os anticorpos, que são as defesas. Quem são eles que fazem parte? Não vou entrar em detalhes, você pode ler depois no livro, são os neutrófilos, basófilos, monócitos, linfócitos e eosinócitos. E cada um deles são células específicas para combater um determinado tipo de bactéria, vão produzir um determinado antígeno, eles são específicos para resolver. E esses são o quê? A linha de frente. Cada um é para alergia, outro é para vírus, outro para bactéria, outros aprendem de forma a como reagir a diversos, principalmente os linfócitos, que é a parte do sistema imune adaptativo, que ele aprende como lidar com um novo vírus, uma nova bactéria, enfim. E como é que funciona na prática? A pessoa se cortou. Isso que se cortou virou ponte de entrada para quê? Para bactérias, cara. Tá bom? Então, o que está dentro não pode ter contato com o que está fora, tá bom? E se isso acontecer, a pessoa fica doente. Porque ainda mais a nossa pele humana, que é coberta de quê? De bactérias, tá bom? Por isso a importância também de estar sempre lavando a mão, por isso a importância de estar sempre em higiene, não só agora nessa pandemia, enfim. Mas isso aqui é por contato físico, existe também por vias aéreas. Mas nesse exemplo aqui, como funciona a ação do sistema imune. A pessoa foi perfurada, então houve bactérias entrando onde não deveria entrar. E aqui embaixo tem os vasos sanguíneos. Todo o nosso corpo tem vasos sanguíneos. Existem lugares onde tem mais e onde tem menos. Por exemplo, na orelha tem muito pouco vasos sanguíneos, mas no ponto do dedo tem bastante. Por isso, quando a pessoa vai tirar sangue, ele pressiona a ponta do dedo. E aí, beleza. O que acontece? Na situação de AB, os glóbulos brancos que a gente falou lá atrás, são aquelas células, eles começam a sair dos vasos sanguíneos e começam o quê? A entender e reconhecer essas bactérias e começam a combatê-las. E como que eles combatem? Eles vão fagocitando. De fagocitose, eles começam a pegar, a englobar, a engolir essas partículas estranhas. E dentro deles, eles conseguem o quê? Digerir e quebrar isso que eles entraram dentro deles, esses corpos estranhos. Pode ser bactérias, podem ser partículas,
enfim. E é assim que funciona o sistema imune de defesa do corpo. E isso acontece 24 horas por dia. Às vezes você fica doente e nem sabe. Por quê? Porque o sistema imune está funcionando ali, zero bala, querendo proteger vocês. Esse lado que eu já expliquei. E acontece a maturação do sistema imunitário. Não é que ele está 100% pronto, está sempre pronto. Lembra que eu falei aqui? Eles morrem. Muitos deles eles morrem aqui, ou morrem quando eles estão combatendo. Então, a produção é constante deles. Eles precisam estar prontos, eles precisam aprender até a capacidade de defesa. E aí, como é que acontece? Geralmente, até quando você nasce, quando você acabou de um recém-nascido, por exemplo, ele não sabe ainda, não tem contato com bactérias, como eu já falei. Eles aprendem muito pelo contato. Então, como que eles fazem? Principalmente pela amamentação. A mãe, através do leite materno, ele consegue passar o quê? Todo o sistema imune, todo não, mas boa parte do sistema imune dela para o bebê. Por isso a importância da amamentação, para além de ser o quê? Da nutrição suficiente para ele, é isso que vai garantir que ele sabe se defender das bactérias.